Saúde mental deixou de ser um tema complementar dentro das empresas e passou a impactar diretamente na retenção, cultura e performance. Mas mesmo com toda essa discussão, muita empresa ainda não conseguiu transformar isso em algo estruturado na prática. Eu sou a Jane, aqui da Medico, e para a gente traduzir o que realmente precisa para transformar o cuidado em cultura, eu chamei duas pessoas que vivem isso no dia a dia. Sejam muito bem-vindas, Ana Cláudia e Priscila. Obrigada. Eu queria que vocês começassem se apresentando um pouquinho pra gente. Perfeito. Bom, primeiro, muito feliz de estar aqui com vocês. Sou Ana Cláudia Peixoto, sou executiva de RH, já tem mais de 20 anos aí na área. Trabalho loucamente com desenvolvimento humano, sou apaixonada nisso. E acredito que RH estratégico, saúde mental, tudo isso está muito relacionado. É isso que a gente vai conversar aqui hoje. Ótimo. Priscila? Muito obrigada pelo convite, Jaine. Eu sou a Priscila, eu sou psicóloga clínica e organizacional, também sou advogada e trabalho aí com a saúde mental corporativa, a cultura organizacional e os riscos psicossociais dentro das empresas. Excelente, meninas. Para começar, eu queria que vocês começassem respondendo quais são os maiores desafios na saúde mental dentro do ambiente de trabalho hoje. Vamos começar com a Ana Cláudia. Perfeito. Para mim, Jane, o maior desafio é que muitas empresas sabem, falam de saúde mental, só que fica naquele discurso, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Então, para mim, esse é o grande desafio. As empresas entenderem que saúde mental deixou de ser um benefício, um cuidado e está ligado diretamente na estratégia da empresa. Ela impacta diretamente nos resultados, nas métricas. Então, todo esse contexto, saúde mental não pode ser algo isolado, faz parte de tudo. Excelente. Então, como a Ana falou, realmente muitas das empresas ainda enxergam a saúde mental como uma questão, como um benefício, como alguns eventos que eu vou fazer e vou achar que isso vai afetar diretamente num aspecto positivo e constante, mas não é o caso. Para a saúde mental aí acontecer nesse ambiente de trabalho, muitas questões precisam ser analisadas e também praticadas no dia a dia. Quando a gente fala, quando a Ana fala essa questão, porque muitas pessoas percebem rapidamente a diferença entre o que é dito e o que é realmente vivido no dia a dia. Então esse desafio, acho que esse desafio é criar ambientes onde as pessoas se sintam mais seguras para começar essa conversa de uma maneira honesta e poder tomar as decisões para a empresa. Não, excelente. Priscila, me conta, você acha que é possível identificar sinais de sofrimento entre os colaboradores? Como que você vê isso na prática, no dia a dia? Com certeza. Só que o RH, muitas vezes, as lideranças que têm um maior impacto aí no dia a dia, elas não são treinadas para enxergar esses sinais e como lidar com eles. Então, muitas vezes, as empresas ainda hoje são muito reativas. É sempre quando acontece, por exemplo, um afastamento, o turnover aumenta, que elas começam a ter alguma atitude relacionada. Mas esses sinais começam muito antes. Às vezes você tem aquela pessoa que performa muito bem, mas aquela pessoa, você vê que essa pessoa está mais caladinha, ela não contribui mais tanto quanto antes, ela fica mais em silêncio. Isso, por exemplo, já é um sinal de uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento, ela não acontece à toa. Então, por exemplo, a liderança, ela estando consciente para enxergar esses tipos de questões, de trazer ambientes mais abertos, isso ajuda a essa questão preventiva. Então, assim, como se fosse a ponta do iceberg. As empresas, o RH, muitas vezes vê turnover, absenteísmo, baixa performance, mas quando você olha aqui por baixo, tem essas questões familiares, tem questões de riscos psicossociais. Então, assim, todas essas questões que não são vistas têm que começar a ser enxergadas de uma maneira mais prática, e realmente para fazer a diferença aí e isso ser visualizado antes que vire algum número dentro da empresa.
Sim, exatamente. Ana, me conta um pouquinho o que você acha, né, que dificulta mais ter um ambiente seguro dentro das empresas? Ótimo. Medo. Isso que dificulta. As pessoas ainda têm medo. Medo de ser julgada, medo de parecer fraca, medo de falar que não dá conta. Medo. E isso vai muito, que a gente está falando, essa questão de as pessoas ainda são vistas muito como performance dentro da empresa. Só que essa coisa de a Ana no trabalho é uma, a Ana fora do trabalho é outra, eu realmente não acredito, porque somos um. Né? Não, a Ana profissional não é a mesma se a mãe não entrar. Imagina, minha filha está com febre e minha performance vai ser a mesma? Não, não vai ser. E é esse medo que impacta diretamente nesse ambiente seguro. As lideranças, como a Priscila falou, são muito treinadas a analisar números e performance, mas tem um contexto antes. E esse medo, principalmente, é aquela coisa assim, hoje os líderes cada vez mais buscam profissionais resilientes, que resiliência virou moda, né? A palavra resiliência está em alta. Sim. Mas e o ambiente para um profissional ser resiliente? Porque resiliência é um conceito que veio da física. Será que é realmente diretamente proporcional no ser humano? Porque ainda tem a imagem, a árvore, o vento bate e ela volta. Gente, vamos lá, né? Então, é essa questão assim, para mim, o ambiente psicológico é o medo. E principalmente o medo de aqui se fala uma coisa, mas eu sei que aqui se pratica outra. Fica muito no discurso, né? Exatamente. Aquele discurso bonito na parede. Mas na prática não funciona. A gente sabe que apareceu um atestado lá com CDF, apareceu alguma coisa com questão de saúde mental. Nossa, que coisa. Sim, acontece. E sobre isso, né? A empresa fala sobre acolhimento, mas pune o erro. Ela incentiva essas jornadas excessivas, ela normaliza essa pressão enquanto estiver dando lucro. É isso. Performance. Mas esse ambiente, né, esse ambiente psicologicamente seguro, ele tem que ser construído intencionalmente. Não é uma coisa que surge. Ambientes com saúde mental, eles não surgem do nada, né? Eles têm que ter todo esse direcionamento para eles coexistirem de uma maneira real. Sim, e eu acredito também que a saúde mental precisa ser prioridade, né, dentro das organizações, vindo desde a parte estratégica, né, descendo, acho que isso tem que ser prioridade. E eu queria entender, vou direcionar agora para a Ana, porque muitas empresas ainda tratam a saúde mental de forma muito reativa. Perfeito. Ao meu ver, né, as empresas ainda têm muito essa visão numérica. Então, eu só passo a tratar, a visualizar a saúde mental na hora que ela impactou no afastamento, em um turnover, e na hora que ela está impactando no meu caixa, né? Só que, e o antes? É aquele famoso, quem aqui, você de RH, eu tenho certeza que você já passou e ouviu isso várias vezes. Eu apago incêndio o tempo inteiro. Sim. Essa é a vida do RH, que não deveria, mas é a vida do RH. Então, nós somos treinados corporativamente para apagar incêndios. E até então, saúde mental não era um incêndio. Era algo ok. E ainda bem que veio essas mudanças, essas várias gerações no mercado de trabalho para mostrar, não é assim. Então, por que ela trata isso? Justamente porque é normatizado apagar incêndio. E não ver o antes, e não tratar com planejamento, e não ver o ser humano no seu contexto, como um indivíduo, não como a saúde mental, a performance, está tudo junto. É impossível separar. Esse é o ser humano. O profissional, o colaborador, assim como se chama aí na sua empresa, é impossível. E é justamente isso que falta. É uma pessoa só, né? Foi importante você ter citado o papel do RH, porque às vezes acaba se confundindo, né? Então eu queria trazer aqui a pergunta de como você vê o papel do RH na promoção da saúde mental dentro da empresa. Perfeito. Vamos lá, gente. O RH não pode e não deve ser babá de líder. Vamos começar por aí, tá? Eu gosto de uma
polêmica, né? Eu tento fugir, mas nunca não sai disso, tá em mim. Então, RH não pode ser babá de líder. Então, qual é o papel do RH? O RH não constrói uma cultura sozinho. O RH é aquele setor que vai trazer políticas, que vai trazer procedimentos, ações estruturadas, mas não é o RH que está no dia a dia. Não é o RH que está na ponta, não é o RH que percebe esses sinais, como a Priscila falou, de queda de performance, uma pessoa mais silenciosa. O RH não consegue ter olhos para todos. Então, qual que é o papel do RH? É estipular políticas, ações, estruturar isso e treinar a liderança. RH e liderança não são forças opostas. RH e liderança precisam trabalhar juntos. E é exatamente esse papel do RH, fazer o processo, treinar a liderança para que ele consiga executar o processo. Lembrando que o líder também é um indivíduo, tá? Que de vez em quando a gente coloca só, mas o líder precisa... Gente, o líder também é humano. Sim. Tá? Então, para mim, o papel do RH é exatamente isso. Entender o contexto e ajudar a liderança a construir no dia a dia. Não, excelente. O RH, ele é um intermediador ali, mas quem executa na ponta é as lideranças, Com né? certeza. Que vai disseminar essa cultura. Não, excelente. E no seu ponto de vista, Priscila, como que é o papel do RH dentro das empresas? Eu vejo o RH muitas vezes realmente como um facilitador dessa construção da cultura organizacional. Então, ele tem, igual a Ana trouxe, o poder de trazer, por exemplo, espaços de escuta, de conscientização, de direcionamento, aproximação das lideranças, dos colaboradores, de trazer, por exemplo, programas de telesaúde, né, disponibilizar as ferramentas necessárias para que a empresa, para que as pessoas tenham essa saúde mental. A questão é que, de novo, o RH não consegue fazer tudo. Então, de novo também, o RH também sofre riscos psicossociais. Justamente no dia 26 de maio aqui, chegando aí, né, a questão da NR1, quando eu vejo que muitos RH chegam para mim sobrecarregados. Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu sou cobrada e eu não sei o que é, aonde que eu tenho que ir. Então, assim, esse é o motivo também da gente estar aqui, de tranquilizar vocês que as coisas vão ocorrendo aos poucos e também vocês vão ter que entender até onde também começar a dizer não, né? Aqui eu não consigo, vamos agir desta maneira? A prova dessa questão de apagar incêndio é justamente a NR1, né? Tem 40 anos que a lei existe, 40 anos, aí agora preciso transformar a empresa. Agora que virou um incêndio, a gente começa a atuar. Não, e o mais engraçado é que ela já existia, mas implicitamente. Quando ela se tornou explícita, ou seja, uma obrigação legal, é que a preocupação começou. E não deveria. Quando a empresa vê apenas como uma obrigação legal, ela não entende também os benefícios que isso pode ter, até mesmo nos resultados da empresa. Porque, de novo, empresas psicologicamente seguras e saudáveis normalmente são mais inovadoras, elas conseguem interagir de uma melhor forma e também trazer mais resultados. Perfeito. Não, excelente. Vocês acabaram já dando alguns exemplos na fala de vocês, mas como que na prática, né, as empresas conseguem estruturar um programa de apoio psicológico que realmente funciona na prática para os colaboradores? Olha, a primeira coisa é entender a realidade daquela empresa, porque tem muitas pessoas querendo fazer, né, muitas coisas ideais, mundos ideais, e não necessariamente é o que a gente consegue, porque para também construir esses programas é preciso de um budget, né? É preciso também da aderência dos colaboradores. Então é entender, né? Não existe uma solução pronta. Então é mapear as dores, a cultura, o perfil dos colaboradores e os principais riscos psicossociais. Depois disso, né, esse programa criado, ele precisa se tornar contínuo e acessível. Então não adianta a gente fazer aquela palestra, né, do Setembro Amarelo,
do janeiro branco, mas, por exemplo, no dia a dia, por exemplo, na área financeira, eu tenho vários pacientes da área financeira, fechamento. Meu Deus, não estou aguentando mais fechamento, o que eu vou fazer da minha vida? Então, outro ponto também importante para esses programas de apoio psicológico é a questão da confidencialidade. Então, o colaborador só busca essa ajuda quando ele sente segurança, né? Nossa, oferecemos, vamos dizer, a empresa começa a oferecer um programa de telesaúde, por exemplo, igual ao da Medicor. Tudo que é falado ali, por exemplo, com o psicólogo, é sigiloso. Então, a pessoa realmente vai ter um apoio real, a empresa vai oferecer e não vai ter nada a ver com isso. Né? Então, assim, é realmente que as pessoas sintam que vale a pena e comecem também a participar. Não, excelente. Você quer contribuir? Eu acho que essa parte de ser programa é o principal, a palavra programa, que já traz uma continuidade, não pode ser uma ação isolada. Como, no exemplo, eu trouxe uma palestra, tá bom, e aí? E daí, alguém ouviu? E ainda fala assim, a diretoria ouviu a palestra? Né? Então, não, a questão principal é ser um programa. E tem um ponto que a Priscila trouxe que eu acho assim fenomenal, que a gente precisa muito nos atentar sobre isso. Não existe condição ideal. Então começa a fazer com o que você tem agora. E microações vão transformar o ambiente muito mais consistente do que algo mirabolante, melhor assim. Então, a gente tem que trazer assim, essas microações no dia a dia, vai trazer essa constância, vai trazer essa sustentação para esse programa. E só algo maravilhoso que vai gastar um dinheiro absurdo, nem sempre o resultado é sustentável. Não, às vezes as empresas querem fazer tudo perfeito, né? Então acaba estruturando muito, planeja muito e aí demora muito chegar na parte de execução. E aí eu queria entrar na parte de políticas internas, porque quando se define uma política interna, realmente aquilo entra para dentro da empresa e faz sentido, né? Então eu queria entender quais políticas internas, né, vocês acham que faz diferença no dia a dia? Eu acho que mais do que política, tem muita coisa relacionada nas ações, porque é muito fácil é diferente de simples, mas é muito fácil termos escrito uma política, né? Eu elencaria algumas aqui. Uma clareza de prioridades, porque você, RH, você já passou por isso. Eu quero um estagiário nível sênior com inglês fluente e 10 anos de experiência. Isso não é claro, as prioridades não são claras, as atividades não são claras. Então, o primeiro ponto é, o que se espera de mim? Né? O que a empresa espera? E esse é um jogo de transparência, que aí entra novamente a liderança. Então, principalmente, é essa questão de alinhamento de expectativa, essa transparência. Depois, ter questões, o que se fala é o que se prega. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, já não rola mais, as coisas não funcionam mais dessa forma. Então, são algumas ações. E, principalmente, guardem isso, cultura desce, cultura não sobe. Então, não adianta tentar implementar uma política, alguma ação, trabalhando a base dos colaboradores. Se a diretoria, se o board, se todo mundo ali não estiver alinhado, não vai rolar, não vai acontecer. Então, cultura desce. Então, essa é a principal política que você tem que ter. Tenha patrocinadores. RH, busque patrocinadores dentro da empresa, porque aí sim as coisas vão funcionar. E quando também a gente fala de políticas, né, algumas que eu venho também colocando, ajudando as empresas a colocar em prática, são, por exemplo, empresas que estão totalmente no remoto. Apesar de parecer que no remoto a gente tem um conforto muito grande, mas nós ficamos conectados o tempo todo. Às vezes, quando eu estou no remoto, eu devia acabar às 5 e estou lá às 7 horas da noite, eu estou trabalhando. Então, assim, por exemplo, políticas de desconexão, né, é uma coisa importante. Uma jornada flexível com responsabilidade. Então, por exemplo, igual a Ana trouxe, uma mãe com um filho passando mal, você não pode ter a flexibilidade de deixar, por exemplo, às vezes ela levar no médico para depois retornar e fazer, né, o seu trabalho da melhor maneira possível. Então,
Além, né, desses canais seguros de escuta, que muitas pessoas têm esse receio de chegar e se identificar, né, para o RH, para as lideranças. Então, assim, muitas coisas podem ser feitas e que não precisa, de novo, não precisa fazer um mundos e fundos mover, né? Às vezes, um acompanhamento, um check-in emocional que você coloca para os seus funcionários, você vai tentar entender ali como eles estão no dia a dia e, a partir disso, tomar decisões. Não, excelente. Muitas empresas utilizam, né, o sentimento do dia para identificar ali como que está o humor, né, dos funcionários, e isso ajuda muito a identificar realmente, às vezes, um possível problema, né, emocional, identificar. Excelente. Onde que o RH precisa de apoio da liderança para colocar isso em prática? Olha, então, a liderança é um dos maiores fatores de impacto na saúde mental da empresa. Então, quando a gente fala de líderes emocionalmente preparados, o que eles conseguem fazer? Eles conseguem, por exemplo, comunicar pressão sem gerar medo, dar feedbacks sem humilhar, reconhecer pessoas, construir confiança, reduzir conflitos e produzir aí ambientes seguros psicologicamente. Mas, quando a gente fala de uma liderança que não foi preparada, e muitas vezes ela não é preparada para lidar com pessoas, além da questão do hard skills, né, do saber fazer o trabalho, isso ocasiona muitas vezes essa pressão na própria pessoa e que dificulta ela a ter um comportamento, de uma certa forma, estratégico em relação à sua equipe. Excelente. E eu acredito que, às vezes, a empresa promove uma liderança, mas não treina, não prepara para o dia a dia, para realmente lidar com esses problemas do dia a dia, e, às vezes, acaba a própria liderança também sofrendo com problemas psicológicos, né? O líder, nós temos algumas diferenças ali de liderança, né? Tem alguns líderes que potencializam as pessoas e tem alguns que agem na reação mesmo, né? E é justamente isso que eu entendo como um ambiente psicologicamente seguro. Porque o líder pode ter a pressão para resultados, só que tem que entender o quão essa pressão está impactando o colaborador. Então, o termômetro ali, a gente já falou dessa questão de apoio do RH, né, de orientar a liderança, é justamente essa. A liderança, ele tem que ser justamente, literalmente, o termômetro. Eu brinco que a liderança é como se fosse o recheio de um sanduíche. E por isso é uma posição, muitas vezes, difícil, desafiadora. Porque tem ali a diretoria, né, o board buscando resultados, e tem os colaboradores nessa busca de apoio. E é justamente por isso que a liderança é o principal meio, literal, o principal meio para traduzir essa questão de cultura, né? E justamente a segurança psicológica e a pessoa se sentir bem trabalhando. Não, excelente. Priscila, qual que é o peso, né, da liderança ali como exemplo para os colaboradores? Olha, eu falo que a cultura organizacional é como se fosse o coração da empresa. Então, é como se fosse também um espelho, né, dessas práticas diárias. Então, as pessoas, é lógico que existem as normas, existem os códigos de éticas e etc. Mas a gente não fala muito sobre essas questões construídas no dia a dia, né? Que fica um pouco ali no inconsciente. Ou seja, um processo está dizendo lá no manual que o processo tem que ser dessa forma. Só que quando a gente vê a liderança fazendo, ela faz diferente. Então, se a liderança faz diferente, a cultura real é o que está escrito no papel ou é o que está acontecendo? Então, esse comportamento, muitas vezes, de novo, é igual criança. Como que você ensina uma criança? Você pode falar o que for, ela não vai compreender necessariamente. Se você mostrar, é muito mais fácil também de atingir a outra pessoa, até mesmo para entender por que esse comportamento é importante, né? Então, as pessoas, elas muitas vezes elas não saem da empresa, elas saem da liderança.
Isso que dói, né? Às vezes tem talentos maravilhosos. Então, assim, se a liderança tem um comportamento tóxico, por exemplo, os talentos, eles não permanecem. Sim, acaba dificultando muito ali o dia a dia, né? E uma pergunta, assim, difícil de responder, mas imagino que vocês vão conseguir. Como equilibrar? Como equilibrar metas, OKRs com a saúde mental? Perfeito. Meta, ela não acontece sozinha, né? A meta não é uma entidade que de repente não, é uma construção. E tem uma frase que eu sempre falo nos meus treinamentos, em palestras, que é assim: as pessoas não são números, mas toda pessoa precisa trazer número para a organização. Isso é fato, isso está ali no contrato, isso é o combinado. Então, não é que a meta não é a meta que causa um sofrimento mental para a pessoa, mas é como a meta é conduzida, como a cobrança por essa meta é estabelecida no dia a dia e, principalmente, se essa meta é factível. Porque a gente vê aí no mercado muitas empresas que têm metas, e metas desafiadoras é diferente de metas não factíveis. Isso é muito importante. Então, tem metas que, assim, são completamente inalcançáveis, que a pessoa tirou daquela pesquisa fonte de vozes da minha cabeça, que você vira e fala assim: de onde surgiu? Que é claro que vai trazer uma ansiedade, é claro que vai trazer uma insegurança. Como que eu vou alcançar isso? Então você já entra perdendo, você já entra sabendo que vai perder. Então não é o problema da meta, né? Então, respondendo, né? A meta não se constrói sozinha. Então a saúde mental está diretamente ligada ao atingimento das metas e, consequentemente, aos resultados da organização. Né? Como a Ana falou, realmente a meta não é o problema é quando a performance vem sem sustentabilidade. Então, é possível ter alta performance com saúde emocional, mas quando existe clareza dos papéis, quando existe limite, priorização, né, e comunicação. Agora, o colaborador, o que ele precisa entender? Ele precisa entender os objetivos, por que aquilo é feito daquela maneira e sentir que tem apoio no processo, que, olha, eu não estou performando tão bem porque eu estou com um problema em casa. Eu posso ficar, por exemplo, desse dia de home office, eu posso lidar com esse problema para eu voltar melhor? Então, assim, pelo menos a abertura, né, de sentir que você pode colocar, isso aí faz toda a diferença. Então, as empresas mais maduras aí, na questão organizacional, entendem que os resultados só se sustentam porque eles dependem de pessoas e pessoas que precisam estar saudáveis para exercer seu trabalho. Eu posso apagar o fogo com gasolina? Eu concordo plenamente, só que eu quero colocar um ponto que a gente, RH, sofre muito. Muitas vezes o colaborador chega pra gente e fala assim: meu chefe não me liberou para isso acontecer. Gente, vamos lá, o RH também é funcionário. Isso é uma observação extremamente importante de se lembrar. Então, temos regras, temos procedimentos. Então, não adianta vocês chegarem, né, os colaboradores chegarem pra gente e falar assim: nossa, eu vou pedir demissão porque eu estou extremamente ansioso, porque meu chefe não liberou. Existe ônus e bônus, né? Então, colaborador que está nos escutando aqui, faça a sua parte também. Não espere só a empresa entregar para você, porque, de novo, é um contrato. Você é pago para trazer resultado e a empresa literalmente te paga para isso. Então, mas para mim, o que a Priscila falou é extremamente necessário a gente lembrar. É o equilíbrio. O principal disso tudo é o equilíbrio, porque, como a gente vem falando desde o início, somos indivíduos, somos o contexto como um todo. Excelente. E Ana, você acredita que treinamento e comunicação não violenta faz diferença? Totalmente fazem muita diferença, porque, como até a Priscila já colocou, não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. E, de novo, muitas vezes a liderança é colocada ali e abandonada, né? E vira o recheio do sanduíche ali, igual a gente falou, e aí, o que acontece? Vai se vira que eu tô esperando o resultado.
Então, essa questão de treinamento é necessária, não é firula, não traz direto impacto ali no resultado. E a comunicação não violenta, gente, isso já é quase que uma obrigatoriedade na sociedade hoje. Só que o óbvio precisa ser dito, relembrado e revisado. Então, fazem total diferença, precisamos disso. E ser direto não significa ser agressivo. Porque muitas vezes fala assim, a comunicação, como que eu vou fazer uma comunicação não violenta se eu não posso cobrar? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Aí vai muito mais para um outro de assédio, de falta de respeito, do que cobrança e ser direto, igual a Priscila falou, na questão de transparência do que se espera de cada um. A comunicação não violenta é o básico que se espera, né? Mas as pessoas acham como se fosse passar a mão na cabeça. Não, eu estou sendo muito suave. Não. Na verdade, é aprender a conversar com o outro, com respeito, com clareza e empatia, mas sabendo também pedir, exigir, falar o motivo do que as coisas estão acontecendo para aí fazer sentido, né? Quem já falou assim, a nossa mãe, igual a Priscila, faz isso. Por quê? Porque eu mandei. Mas assim, porque eu mandei. Será que é uma coisa que eu vou aderir de primeira? Olha, Priscila, porque você está fazendo isso? Dessa forma, você não vai ter um problema depois. Entendi. Então, quando a gente entende o significado de por que é importante a gente, né, aprender a agir de uma maneira, fica muito mais fácil o aprendizado realmente se firmar e acontecer. Não, excelente. Vamos falar agora um pouquinho sobre as formas de trabalho, né? Atualmente, muitas empresas vêm adotando, né, o regime de trabalho híbrido. Então, eu queria entender, Priscila, o que você acha que esse trabalho híbrido ajuda ou agravou mais os problemas de saúde mental? Olha, ele pode se tornar os dois, né? O híbrido trouxe também a questão da flexibilidade e qualidade de vida na vida de muitas pessoas. Então, por exemplo, só o fato de eu não ter que todos os dias dirigir 1 hora, ficar dentro do carro, do percurso e voltar, já faz uma diferença completa. Eu posso acordar mais tarde, eu posso ir na academia, eu posso tomar um café com mais calma, né? Só que também a questão de aumentou essa questão da desconexão. Como assim? O excesso de disponibilidade, a dificuldade de separar a vida pessoal e do trabalho. Então, muitas pessoas não têm nem um lugar separado. Nossa, eu trabalho no meu quarto, né? Mas, o que isso traz? Os colaboradores começaram a trabalhar mais sem perceber. Por isso, o híbrido, o remoto, ele exige uma maturidade cultural e a gestão saudável. Se a gente vê na NR1, por exemplo, é necessário também que esses riscos psicossociais eles sejam medidos no ambiente remoto e híbrido. Por exemplo, o colaborador entra na empresa. Você fala sobre ergonomia para as pessoas que estão na casa delas? Muitos colaboradores, né, assim, que vêm para mim, pacientes, nossa, eu tô com uma dor de coluna. Quando vê, eles não sabem a altura de uma mesa, eles não sabem a cadeira, não sabem questões básicas que precisam ser feitas. E dessa maneira, eu vou falar, dia 26 de maio vai ser cobrado. As questões remotas e híbridas vão ser cobradas tanto quanto. Então, o que a empresa está fazendo também por essas pessoas? Porque elas também ficam muitas vezes se sentindo soltas. E não, elas precisam se sentir pertencentes da melhor maneira possível. Não, excelente. E no seu ponto de vista, Ana? Concordo plenamente com a Priscila. Tem os dois lados, né? Tem os dois lados da moeda. Ele assim, eu faço das palavras da Priscila a minha. Eu tenho os dois pontos ali. Tem o conforto, né, dessa questão de você trabalhar em casa, mas tem o ruim de você trabalhar em casa. É exatamente a mesma questão que muda nisso. Então, e eu acho, e tem um outro ponto também que eu coloco, que muitas vezes as pessoas acabam ficando isoladas, né? Eu sei que muita gente não concorda, mas eu gosto muito de ir no presencial. Lógico que ter uns dias em casa facilita absurdamente, mas se resolve as coisas muito mais rápidas.
Eu chego na mesa, oi, te mandei um e-mail, não sei o quê. Aí no híbrido, quando você está home office, você manda um e-mail, e aí depois você liga para falar que mandou um e-mail. Então as pessoas vão perdendo um pouco da conexão com as pessoas. E é muito mais difícil você manter uma cultura com pessoas espalhadas que estão ali vivenciando a cultura, a realidade da sua casa, do que a realidade da empresa. Então eu vejo os dois lados aí. E tem a questão mesmo de relacionamento, Sim. né? O ser humano, ele é muito relacional. Então, uma empresa que está 100% home office, uma pessoa que está trabalhando 100% home office, ela tem uma maior chance de burnout? Não necessariamente, mas o que acontece? Essas empresas, como assim, essas novas, por exemplo, health techs, as pessoas trabalham aí dentro de casa. O que precisa ser feito, diferentemente talvez do presencial, é ter processos claros que ajudem a isso não acontecer. Como eu vou integrar melhor as pessoas, né? Essas questões do demora do processo. Não, mas eu mando a pessoa não ver. Como que eu treino essas pessoas, como que eu crio um processo que funcione, né? Que independente de onde elas estejam, elas podem acessar umas outras, seja uma coisa válida, prática. Então também as empresas que estão no remoto e no híbrido, elas têm que prestar atenção nessa parte do processo. Tanto quanto o acolher, né, as lideranças ter o one-on-one, entender como essas pessoas estão, trazer políticas e práticas, né? Por exemplo, eu já fiz aí para empresas, por exemplo, uma semana do Mindfulness. Se as pessoas estavam trabalhando, mas durante meia hora do dia delas, eu trazia um conforto para lidar, por exemplo, com emoções como ansiedade, como estresse. Então, há formas, só que as pessoas têm que sair do comum, as empresas têm que sair do comum, justamente além de cumprir a NR1, para realmente chegar nas pessoas e as pessoas terem saúde mental real, independente de onde elas estejam. Não, excelente. Você acabou até citando algumas práticas aqui, mas como que você vê, quais práticas, né, você deixaria aqui uma listinha de práticas para realmente a pessoa que trabalha 100% home office conseguir manter esse equilíbrio? Olha, a primeira coisa é ter uma rotina um pouco organizada. E eu não falo só a rotina do trabalho. Então, muitas pessoas às vezes acordam atrasadas, já começam, né? Põe qualquer roupa para fazer. Para a própria saúde mental é importante, se possível, você ter um tempo para você acordar com qualidade, tomar o seu café com calma, né? Trocar aquele pijama por uma roupa, lógico que mais confortável, que a gente está dentro de casa, para sentir também que eu estou começando o trabalho, né? Talvez ter uma prática, às vezes as pessoas tomam banho para se revigorar, fazem um exercício, só que durante o dia a dia, vamos lá, algumas coisas têm que acontecer, né? Pausas têm que acontecer. Eu tenho vários pacientes meus que chegam e falam assim, Priscila, trabalham, eu tive 20 minutos de almoço. Eu comi fazendo o meu trabalho. Como é que é? Eu comi fazendo o meu trabalho. Como que a pessoa quer ser saudável fazendo isso? Né? Então as próprias pessoas têm que entender conscientemente que elas precisam ter pausas para o cuidado pessoal, tanto também pro trabalho. Então, esses minutos de equilíbrio não depende, né, só também da empresa, depende do colaborador. Então, além disso, uma saúde integral. Se você está no ambiente híbrido, você pode fazer algum exercício? Você pode, por exemplo, você tem acesso à plataforma de telesaúde, você tem acesso a um nutricionista e ter uma alimentação um pouco mais saudável, a um educador físico, né? Então, assim, o importante é tentar ter mais equilíbrio dentro da sua realidade, porque nem todo mundo consegue fazer isso. Loucura, mãe, gritaria, tudo acontecendo. Tá, mãe, você não consegue. Então 5 minutos do seu dia, você consegue ter uma pausa? Faça isso. É o que dá para fazer, né? Então, e juntamente com a empresa, criando essas soluções e dando ferramentas. Não, excelente. E essa questão do regime de trabalho, às vezes acaba acontecendo o excesso de trabalho ou também falta de limites ali. Então, Ana, qual que você acha que é o risco, né? O maior risco? É excesso de trabalho ou falta de limite? Para mim, os dois andam de mão dadas. Para mim é exatamente isso. Muitas vezes o excesso de trabalho vem porque não se tem um limite ali.
Mas eu coloco que o principal problema é a normalização do excesso. É normal. Muitas vezes o profissional que mais performa é aquele que trabalha mais e não necessariamente isso é uma verdade. Então hoje está normalizado, né, essa questão do excesso. Nossa, trabalhei ontem até 9 horas da noite. Nossa, é mesmo? Não. Sabe? Então, para mim, o problema é esse, é normalizar o excesso. Só que a falta de limite impacta diretamente essa normalização. Não, excelente. E eu conheço muita gente que trabalha assim diariamente, né? Então não é uma coisa pontual, é porque já virou costume, já virou hábito esse excesso. E principalmente no regime de trabalho híbrido, isso acabou não conseguindo separar, né? O horário de trabalho e o horário de descanso, né? Acabou se misturando ali. Eu brinco que muita gente não faz home office, né? Ela trabalha no cowork familiar. Né? Então as pessoas confundem ali, porque home office é literalmente você ter o escritório, né, o trabalho em casa, mas como você falou, que não tenha um ambiente, ok, mas tenha um momento, tem até um memezinho, né, que a mãe coloca assim, suas respostas estão aqui, fecha a porta, sim, não sei, na geladeira, ainda não sei o almoço, espera. As respostas normalmente estão nesse papel, mas é justamente essa questão de não confunda cowork familiar com o home office. A gente precisa separar, o corpo precisa separar, a mente precisa separar, porque senão você vai estar, e aí a Priscila pode falar muito melhor do que eu, num constante alerta de eu nunca me desligo. Né? Aí é aquela coisa, nossa, eu sonhei que eu estava trabalhando, nossa, não consegui dormir. Tá bom, o que você está fazendo para isso? Sim. Porque não é só a empresa que está cobrando a meta. O que você está fazendo com isso? Sim. Não, excelente. Vamos caminhar aqui para o final, gente, para a gente finalizar. Como que vocês veem, né? Como que a empresa ela pode transformar a saúde mental em algo contínuo? Parando de trabalhar como ações, parando de trabalhar como algo completamente isolado. As coisas precisam ser literalmente contínuas, ela precisa fazer parte. Empresa, entenda que saúde mental está ligado ao seu fluxo de caixa. Porque se os seus profissionais não estão com uma condição de saúde mental bacana, isso vai impactar na performance, que vai impactar nos resultados, que vai impactar no seu bolso. Não, excelente. Então, essa questão é entender. A saúde mental faz parte dos valores da empresa? Elas estão sendo, na prática, realmente exercidas? Então, para a gente transformar a saúde mental em algo mais contínuo, ela tem que existir em várias partes do processo. Na integração, né? Tem canais, nós temos subterfúgios para lidar com isso. Na questão do recrutamento e seleção, você que vai contratar aquela pessoa, essa pessoa tem soft skills? Né? Essa pessoa consegue se comunicar bem, ela está disposta a aprender, né? E se adaptar à cultura de uma maneira mais saudável. E também nos processos, né? Quando a gente olha aí, eu vejo que muitas pessoas têm dificuldades, a nossa empresa não tem muitos fundos. Às vezes, quando você junta até pares que fazem a mesma coisa, mas estão com dúvidas, isso pode ser tão rico, porque aí aquela pessoa conhece a sua dor, e aí vocês podem, por exemplo, compartilhar conhecimentos. Então tem coisas pequenas que podem ser feitas e devem ser feitas, só que talvez ninguém, né, não tinha tomado tempo ou atenção suficiente nisso. Só que agora, gente, parou o discurso, né? A auditoria vai bater na porta e está escrito lá, né? A gente vai ter uns 90 dias aí depois, né, do dia 26 de maio para se adequar. Então, os auditores vão mais normalmente no sentido mais orientativo, mas depois é saber o que fazer, né? Então, essa questão da transformar saúde mental em algo contínuo tem que estar em todas as etapas da empresa e também, principalmente, no CEO, nos fundadores, que tem que apoiar e realmente ver esse discurso e abrir espaços para que isso possa acontecer. Porque, né, a gente sabe, igual a Ana falou, de cima para baixo, se o CEO está trazendo isso, se ele acha importante,
normalmente, né, a cultura vem juntamente e faz disso um ambiente mais consciente, um ambiente mais equilibrado. E tudo é uma questão também de prioridade, né, Priscila? Porque quando o CEO, a diretoria prioriza, às vezes pequenas ações têm uma grande repercussão ali dentro da empresa. Então nem tudo é questão de dinheiro, né? Eu preciso estruturar um programa aqui, eu preciso de muito dinheiro, de fazer um investimento grande. Mas quando a empresa prioriza, pequenas ações têm uma repercussão grande no dia a dia, na satisfação ali, na ponta, né? Pra gente finalizar, eu queria que vocês dessem exemplos para quem está assistindo a gente que não tem um programa de saúde mental. Como que essa pessoa consegue estruturar ali dentro da empresa dela do zero? O que vocês acham que é básico, que precisa ter, que essa pessoa conseguiria estruturar um programa do zero? Primeiro passo é escutar, né? Escuta o colaborador, escuta o que a demanda, né? Porque a gente sabe, tem aí a legislação, que aí eu acho que eles nem precisavam se orientar a usar, porque já mudou a data umas 2 vezes, e aí, mas enfim, tá tudo bem, vamos todo mundo já segue o barco, né? Eu conto ou você conta, né? Mas vamos continuar. Mas escutar, porque muitas vezes a gente acha que precisa ser algo muito grande. Só que o que os colaboradores estão demandando da empresa pode ser um compartilhamento de informações, pode ser quem eu procuro quando eu estou em dúvida, pode ser qual é realmente a minha função, a expectativa para a minha função. Então, escuta. O primeiro passo para você começar do zero é escuta. Esse negócio de grupo de RH, o que você está fazendo? Me manda a planilha, não sei o quê. No Google está fazendo isso. Amiguinho, você não é o Google. Você não é o Google. O que funciona lá pode não funcionar para você. E aqui eu estou falando Google, pode ser essas grandes empresas. Então, escuta. E a Priscila falou isso. Entenda a sua realidade. Qual que é a realidade da sua empresa? E a partir disso, você começa a tomar ação. Sim, muitas pessoas assim estão assim, aquele alvoroço, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Vamos evitar retrabalho? Então, RH, vamos lá. Ao invés de começar fazendo ações soltas, né, para a gente colocar aí no PGR, vamos fazer, primeira coisa, estruturar o processo. Diagnóstico. Entenda exatamente o que está acontecendo dentro da empresa em relação ao clima, as dores, os principais fatores de riscos. Quando a gente tem isso estruturado, nós podemos fazer ações práticas e sustentáveis. Então, se eu vejo, por exemplo, que a questão vem muito da liderança, eu vou focar em treinamentos para a liderança. Políticas internas, talvez, elas não estão sendo cumpridas como deveriam. O que eu faço com isso? Eles, por exemplo, querem ter acesso a nutricionista, a psicólogo, a saúde como total, mas não tem a questão financeira. Nossa empresa precisa trazer a telesaúde para a gente. Então, o importante, na verdade, no final das contas, é começar. Muitas empresas, elas esperam ter aquele questão perfeito, né, para começar a atuar. Então, parem de procrastinar, entendam, né, o ambiente como um todo e comecem a agir. Mas agir de uma forma não solta, uma forma realmente estratégica. Não, excelente. Você até trouxe, né, o benefício da telesaúde que muitas empresas já oferecem, né, para os colaboradores. Isso facilita muito o acesso, principalmente ali ao longo do dia, né? Às vezes um tempinho que a pessoa tem, ela consegue fazer uma consulta psicológica, né? Ou uma consulta com algum especialista. Como que vocês veem esse cuidado, né, de ter a telesaúde para oferecer para os colaboradores? Como que vocês veem esse benefício? Esse benefício ele veio para facilitar, né? Porque muitas vezes a gente escuta, nossa, mas eu não tenho tempo, meu Deus, vou ficar tanto tempo no trânsito para realmente... Veio para facilitar e veio corroborando com a nossa realidade, que a gente falou aqui, do híbrido, do home office, das questões. Hoje está todo mundo conectado, né? Pode não ter, não sei, pode não ter alguma coisa em casa, mas celular todo mundo tem na mão. E veio para facilitar. Então, justamente, e a empresa que a gente está falando de escutar, muitas vezes a gente pensa em programas absurdos,
pode começar com isso, com uma ferramenta que todo mundo tem na mão. Então, trazer ela veio como, para mim, traduzindo a realidade hoje, literalmente, que tudo está na palma da mão, para a palma da mão. Essa é a telemedicina. Isso que a telemedicina veio fazer, né? Porque, e outra coisa, vamos evitar, né, gente? Vamos evitar aí, depois de pandemia, virose, e o hospital, se pode fazer aqui, trabalhar com prevenção, muitas vezes é melhor do que trabalhar agindo ali, apagando o incêndio que a gente estava falando. A telesaúde eu vejo como a figura que democratiza o acesso dos colaboradores à questão da saúde. Então eu mesmo atendo em plataformas, inclusive na Medicor, e eu vejo o quanto é importante para os pacientes que chegam para mim, às vezes depois de um dia de trabalho, um dia em casa, com questões, um momento que ele pode ser só dele, onde ele se coloca num espaço seguro e ele pode ter essa orientação, essa escuta que faz toda a diferença. E não só também a questão da psicologia, né? A telesaúde hoje, quando a gente fala de saúde, a gente está focando na saúde mental, mas saúde mental não existe sem saúde física e também o contrário. Então, essas plataformas integradas também que envolvem outras questões, como a questão, né, da telemedicina, do médico, a questão também aí do nutricionista, do educador físico, literalmente você ter o poder de cuidar da sua saúde aqui. E o fato da minha empresa poder disponibilizar isso para mim, isso faz toda a diferença. Porque a gente vai ver, né, se eu fosse pagar todas essas consultas por fora, mesmo que fossem no plano de saúde, não sei se necessariamente ia ser alguma coisa possível para, né, os colaboradores de todas as empresas. Então, por isso que é importante, além de muitas vezes essas plataformas também de forma logicamente anônima, populacional, darem dados para ações. Nossa, eu entendo que essa empresa está trazendo muitas questões X. Então, por exemplo, a empresa de telesaúde já pode oferecer uma palestra, um treinamento envolvendo uma questão que está sendo foco, que está vindo para a gente. Então, esse cuidado multidisciplinar se tornou muito mais prático e escalável. E tem uma coisa, quando a gente fala de resultado, quanto mais se utiliza o plano de saúde em emergências, mais vai tirar dinheiro da empresa lá no fluxo de caixa da renegociação do plano de saúde. Então, a telemedicina é essa forma de atuar, inclusive, impacta diretamente no lucro da empresa, no resultado da empresa. Você traz resultados reais, né? Porque chegar lá no final, na data base, né, do seguro saúde, falar, olha, vamos negociar, vai aumentar 15% porque o seu fator está aumentando. Você pode, aí olha, RH, imagina você trabalhando lá, chegando para o CEO e falar, olha, trazendo isso, vamos reduzir X% da folha de pagamento. Isso é um dado que você precisa levar. Não, excelente, gente. E na Medicor você tem tudo isso junto, né? Uma plataforma integrada onde a gente tem todas essas especialidades, né, que a Priscila já citou aqui. Então a gente tem a parte de psicologia, de dermatologia, clínica médica, educador físico, nutrição. Então, ter tudo isso na palma da mão facilita muito o acesso ao dia a dia e isso traz muita satisfação para o colaborador ali na ponta, que é quem vai utilizar e vai, quando tiver necessidade, vai estar tudo ali na palma da mão. Mas para a gente finalizar, meninas, se vocês tivessem que simplificar, né, tudo que a gente falou aqui hoje em uma frase, né, qual que seria o primeiro passo que a empresa deve dar realmente para transformar o cuidado em cultura? Olha, eu vejo como um primeiro passo a escuta. Mas quando eu falo escuta, não é só ouvir, dar espaço aos colaboradores, é mais que isso. É entender, mapear estrategicamente, né, com também questionários, com questões, o que realmente é a nossa realidade hoje. Eu preciso entender tudo isso para realmente me estruturar para o que também a empresa pode fazer, tanto financeiramente como recursos, né, humanos, para a gente poder avançar.
Então, essa acho que é uma parte muito importante. E eu já coloco também um segundo passo, é investir também na liderança. A liderança, de novo, vai ser aquele multiplicador da cultura. Então, quando você traz o exemplo de base, se você talvez não consiga trazer isso para todos os colaboradores, foque também, né, nesses fluxos, na liderança, entre as áreas, porque isso vai fazer completa diferença aí no clima, na cultura organizacional, e a coisa que é informal vai virar realmente prática no dia a dia. Nossa, aqui eu sou ouvido, aqui eu não tenho medo de ser julgado, então eu tenho prazer de participar dessa empresa. Eu acho que é o que toda empresa deveria querer ouvir. Mas isso, de novo, não acontece por acaso, é intencional. Então você, RH, de novo, você não é responsável por tudo. Mas, se você tiver os dados, você tiver, né, a legislação do seu lado nesse momento, você vai conseguir fazer, acho que, mudanças pela primeira vez mais reais do que nunca. Então, vamos aproveitar que esse tema, querendo ou não, virou regra, norma, para realmente fazer a diferença na vida e dos colaboradores. Excelente. Eu colocaria transformar o discurso, como a Priscila falou, vou repetir, né? Que a gente gosta disso aqui mesmo. Transformar o discurso em prática e não colocar ações isoladas. Saúde mental tem que deixar de ser desconexo a algum elemento para fazer parte das decisões estratégicas. Os resultados da empresa são ligados diretamente à saúde mental. E como a Priscila muito bem colocou, o elo disso tudo é a liderança. É a liderança que vai ajudar a transformar um ambiente no qual a saúde mental é valorizado realmente e não apenas para o fiscal que vai chegar para o fiscal que vai chegar para te fiscalizar. Então, a saúde mental, ela existe e é valorizada e não é algo que pune as pessoas. O principal é transformar o discurso em prática. Muito obrigada, gente. Eu acredito que foi um papo super rico. Eu aprendi muito aqui hoje, né? Então, queria agradecer muito a participação de vocês aqui com a gente. E queria convidar quem está assistindo, se você quer implementar na sua empresa uma cultura de cuidado, clique no link aqui da descrição e conheça mais sobre a Medco. Tchau, tchau. Tchauzinho.